Continuando com a nossa reflexão sobre o falso self, o paciente com falso self, eu tô lendo um livro do Bolas que me ajudou a pensar na questão do falso self também, ainda que o livro dele não seja especificamente sobre isso, mas é um livro fantástico que vale a pena ler por outras razões também. Mas olha só, continuando a nossa questão do falso self. O livro do Bolas se chama A Sombra do Objeto, Psicanálise do Conhecido Não Pensado. E nesse livro tem um trecho que eu acho muito interessante que ajuda a gente aqui na nossa questão do falso self. Bolas diz assim: há muito, a psicanálise está disposta a considerar a voz do sonho como a expressão do self verdadeiro e a considerar nossa subjetividade consciente com reservas. Então, olha só, aqui tem várias mensagens importantes para a gente com relação ao falso self. A primeira, a gente tem que tomar cuidados para que a gente não venha a alimentar o falso self do paciente, né? Então, o paciente com o falso self, ele não mente para a gente, ele deliberadamente. O que ele está vivendo não é verdadeiro. Mas não é que ele minta deliberadamente, ele não percebe que ele vive uma vida falsa. E a gente tem que tomar cuidado para não alimentar um tratamento em função daquilo que é falso para o paciente. Então, a psicanálise nos adverte. Veja, a subjetividade consciente, tal como às vezes ela é apresentada pelo paciente, a gente precisa ver com reservas, né? Acho que essa é uma notícia importante para a gente. Uma segunda questão que eu acho que esse trecho me fez refletir. Para além de pensar o sonho de um modo como Freud trouxe pra gente, aí a gente já está misturando essa compreensão do sonho com um olhar também winnicottiano, que fala do verdadeiro e do falso self, e isso é importante pra gente. A psicanálise, o pensamento psicanalítico não precisa ser excludente, né? Tem um olhar freudiano que é importante para a questão do sonho e que pode ajudar a gente a pensar também questões que o Winnicott traz para a gente com relação ao verdadeiro e falso self. E ainda tem uma terceira questão, né, que eu queria trazer para vocês com relação a esse trecho que eu li, que assim, a gente tem uma opção, né, um recurso a mais para trabalhar quando a gente tem um paciente com falso self, que é a questão do sonho. Porque o sonho traz pra gente, e essa frase do Bolas traz essa notícia pra gente, notícias do verdadeiro self, né? E Bolas, inclusive, tem um capítulo nesse livro que ele ajuda a gente a como trabalhar a questão do sonho, considerando essa questão que ele trouxe do sonho ser uma via também de acesso para a gente, assim como o ato falho, por exemplo, ao verdadeiro self. É muito interessante esse livro e eu acho que pode ajudar a gente nessa questão do falso self e, de forma geral, também quando a gente está pensando no raciocínio clínico em psicanálise.